Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Hoje eu tenho a alegria de expor com você os capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro do profeta Zacarias. É uma alegria poder estar com vocês aqui de novo. Espero que você tenha feito uma boa leitura e que seu coração tenha se enchido de alegria com o que você leu. Antes de nós expormos os capítulos que dissemos agora, vamos orar, falar com o nosso Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado porque o Senhor está atento a nós, conhece cada detalhe de nossa vida. O Senhor nos ama e providenciou para nós a solução para nossa salvação. E além de nos salvar, de nos perdoar dos nossos pecados, o Senhor nos tornou sua justiça. E por isso nós podemos andar de cabeça erguida, sabendo que podemos entrar confiadamente diante do trono da graça, sabendo que encontraremos misericórdia e ajuda em tempo oportuno, porque o Senhor nos tornou aptos para a relação contigo. O Senhor nos trouxe paz mediante ao sangue do teu Filho, para que possamos viver contigo sabendo que somos filhos amados e que os nossos pecados não causam mais separação entre nós e nem nos colocam em posição de humilhação, porque a humilhação toda já foi colocada sobre o teu Filho. E todo o castigo foi colocado sobre ele. Por isso nós hoje nos alegramos, porque podemos nos relacionar contigo como filhos inocentes, porque recebemos a inocência do seu Filho sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por essas verdades tão maravilhosas que alegram o nosso coração. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós começamos pelo capítulo 8. E o capítulo 8 é um capítulo maravilhoso. É um capítulo de bênção sobre Jerusalém. E muitas das palavras que aqui estão, elas se cumprirão plenamente no milênio, quando o Senhor governará a partir de Jerusalém. E como nós temos dito e visto muitas vezes aqui em Zacarias, a cidade será sem muro. Por quê? Porque muitas dessas promessas aqui ainda não se cumpriram. Ele começa dizendo: mais uma vez veio a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui ele vai repetir por diversas vezes o termo Senhor dos Exércitos, mostrando que ele é um Senhor poderoso que guerreia por Israel. Ele está dizendo que ele tem zelo, ciúme, por Jerusalém, ele cuida. Então ele está: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade. O monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. Então ele denota que as pessoas vão viver muitos anos, que o monte será chamado de Monte Santo, porque hoje João vai relatar em Apocalipse que a Jerusalém de hoje é chamada de a grande prostituta, porque ela se perdeu, ela ainda está perdida nos seus pecados. Mas um dia ela será purificada e o lugar será chamado de lugar santo e será a habitação do nosso Deus. Um dia todos afluirão para lá e de lá receberemos todas as orientações para governar o mundo. O Senhor orquestrará um governo perfeito sobre toda a terra, para que todos vivam em paz e celebrem a presença de Deus na terra. Gente, isso aqui é maravilhoso. Nós ansiamos por esse dia onde o Senhor governará, e todos esses problemas que nós temos visto, que se discutem em todas as eleições, como é que os homens querem resolver alguns problemas, como da fome, como do vício, como da própria Cracolândia, na cidade de São Paulo, em tantas outras cidades do Brasil, e os homens não conseguem encontrar uma solução definitiva. Haverá um dia onde o Rei dos Reis governará sobre a terra. Ele trará a solução sobre todas essas coisas. É nele que colocamos a nossa esperança. É nele que esperamos as soluções de problemas que homem nenhum pode resolver. O verso 19, portanto, é uma orientação para aquele tempo. Ele vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês serão ocasiões alegres, cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso amem a verdade e a paz. Lembra que no capítulo 7 eles perguntaram sobre o jejum. Lógico que não eram todos esses jejuns, mas eles foram confrontados, porque o jejum deles não era para agradar o Senhor. O jejum deles era para si próprio, era o jejum lamentando sua própria perda e não lamentando os seus pecados. Mas aqui é uma resposta positiva ao que antes tinha sido uma resposta negativa. Porque qual foi a resposta negativa? Vocês iam me perguntar sobre jejum, mas vocês nem jejuam pelo motivo correto. Vocês estão corrompidos.
Mas agora, no capítulo 8, ele dá uma resposta positiva, dizendo, não, vocês vão jejuar, mas o jejum de vocês terá uma motivação de alegria, de festa. E o verso 23 vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Então chegará o dia onde Jerusalém de fato voltará a ser o centro da terra, onde pessoas de todo o mundo irão atrás de um judeu. Esse judeu é Jesus também, né? Embora aqui esteja falando de forma genérica de um judeu de nacionalidade, né? Que eles seguirão, porque de lá fluirá todo o governo do mundo, mas um judeu estará sentado no trono dos judeus, governando o mundo todo. Esse é nosso Senhor Jesus. E aí vamos para o capítulo 9. No capítulo 9, nós começamos com uma série de advertências, de palavra de juízo contra os inimigos de Israel. Eu não vou ler todos os inimigos de Israel aqui, mas eu quero só enfatizar que isso era para mostrar para o povo que Deus não estava alheio sobre tudo que tinha acontecido na história, que ele não era Deus só dos judeus, ele era Deus do mundo todo. E ele traria juízo sobre esses pecadores e também deles teriam remanescentes, né? E aí o verso 9, que é maravilhoso, uma profecia, o verso 9 e o verso 10, eles se enquadram dentro de profecias de dupla referência, e talvez foi isso o motivo que fez com que os judeus não reconhecessem Jesus, porque eles não conseguiram entender a dupla referência aqui. O verso 9 diz assim, alegrem-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em uma jumentinha cria de jumento. Então, ou seja, todos aqui que já conheceram o Novo Testamento sabem que essa primeira parte já se cumpriu. Jesus entrou na grande cidade, Jerusalém, vestido, montado ele é humilde, montado num jumentinho, filha de jumenta, cria de jumenta, né? Então, ou seja, nós já vimos a se cumprir essa parte. Mas logo no verso 10 vai dizer, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Essa parte da profecia ainda não se cumpriu. Não se cumpriu. Então, se você lê o 9 e 10 como sendo um só tempo do cumprimento, parece que não deu certo. Mas, na verdade, nós sabemos que eles esperavam a vinda do Senhor, o Senhor veio, mas eles não tinham compreendido que essa vinda aconteceria em 2 etapas. Que ele veio primeiro humilde e depois virá poderoso. Nós entendemos isso olhando para a ideia do cordeiro do leão. Primeiro ele vem como um cordeiro para ser morto, depois ele vem como um leão para governar. O verso 14 vai dizer o seguinte, então o Senhor aparecerá sobre eles e sua flecha brilhará como o relâmpago, o soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, eles pisotearão e destruirão as pedras da artilharia, das atiradeiras, eles beberão e resmungarão como embriagados com vinho, eles estarão cheios como uma bacia usada para aspergir águas dos cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como um rebanho do seu povo e como joias de uma coroa brilharão na sua terra. Então aqui, de novo, está falando sobre a segunda vinda do Senhor. Então o mesmo texto fala sobre a primeira vinda do servo humilde e ela também dá uma ênfase, e uma ênfase mais poderosa, na segunda vinda do Senhor, quando ele virá para quebrar os inimigos, cumprir todas as profecias e governar sobre a terra por meio de Jerusalém. No capítulo 10, nós vamos perceber que Zacarias já não está profetizando como ele profetizava lá atrás. Como se houvesse passado um bom tempo e o povo tivesse já se perdido outra vez. Por conta de falsos líderes que traziam falsas visões, que enganavam o povo e que, embora se posicionassem na figura de pastores, não eram pastores verdadeiros. Eram pastores falsos, que guiavam o povo para longe do Senhor. O templo já estava reconstruído, o Senhor já tinha cumprido parte de suas promessas, devolvido a eles a glória, e de repente eles começam a ignorar o profeta que antes eles ouviam, e começaram a seguir falsos líderes. O verso 3 vai dizer, a minha ira se acende contra os pastores, e eu agirei contra os líderes, porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho.
o povo de Judá e fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra, dele quem? Do grande pastor, que é o Senhor. Virão a pedra fundamental, nós sabemos que isso se refere ao nosso Senhor Jesus, e a estaca da tenda, ou o alicerce da edificação. Fala também sobre o Senhor Jesus, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama, vai falar da glória do Senhor, que ele vai fortalecer a Judá, como que ele vai restaurar, como ele restaurou, né? E aí o verso 8 vai dizer: assobiarei para eles e os ajuntarei, pois já os resgatei. Serão numerosos como antes, embora eu os espalhe entre os povos. Dizendo que Israel de novo precisaria passar por grande dificuldade para então poder ver as promessas do Senhor se cumprindo. Fala aqui no 10 que eles voltaram do Egito, voltaram da Síria e das terras longínquas, né? E eles passarão pelo mar da aflição, as ondas do mar serão subjugadas e todas as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido, o cedro do Líbano será derrubado, e eu fortalecerei no Senhor e no seu nome marcharão, declara o Senhor. Ou seja, está dizendo que Israel tinha se afastado, que de novo precisariam passar por dificuldade para só então poder desfrutar daquilo que o Senhor tinha prometido. Então, chegamos no último capítulo de hoje, que é o capítulo 11. E ele de novo começa com uma série de declarações contra outras nações, quebrando o orgulho do Líbano, que era representado pelos seus cedros. Vai falar sobre as florestas devastadas, vai falar sobre o carvalho de Bazã, sobre as florestas derrubadas. Ele vai falar sobre toda essa destruição que o Senhor traria sobre os inimigos de Israel. Verso 3 vai dizer: ouço o lamento dos pastores e dos seus formosos passos foram devastados, ouçam o rugido dos leões e a densa floresta do Jordão foi destruída. Então o Senhor está quebrando o orgulho dos homens. O verso 4 vai dizer: assim diz o Senhor, meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança. Então, está dando uma ordem para Zacarias para continuar pastoreando o rebanho que agora estava destinado à matança, ou seja, o povo tinha se rebelado, já não estava mais caminhando em direção ao conserto do Senhor, mas na verdade estava caminhando para a destruição, porque eles tinham desobedecido ao Senhor e entrado outra vez em rebeldia. Verso 7, Zacarias vai dizer: eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, pois me cansei deles e o rebanho me detestava. Então, vamos lá, nós não vamos saber quem são os 3 pastores que estavam irritando e transtornando o coração do profeta, mas vai dizer que ele também estava cansado desses falsos líderes, e nesse momento o rebanho já detestava Zacarias. Já não havia um amor mais entre o povo e o profeta. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam os que estão perecendo, e as que sobraram comam a carne umas das outras. Então peguei a vara chamada favor e quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Então, aqui o Senhor mostra através desse ato lúdico de Zacarias que a graça estava sendo cancelada sobre aquele povo, porque eles tinham chegado ao limite de toda a perversão. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa era a palavra do Senhor. Ele disse: se acharem melhor assim, paguem-me. Do contrário, não me paguem. Olha que interessante. Agora, Zacarias está falando assim, provavelmente ele era um servo do templo, ele vai dizer assim: me pague o salário então. O que vocês acham que vocês devem pagar por todo o trabalho que eu tenho oferecido? Então eles pagaram 30 peças de prata. O Senhor me disse: lance isso ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 peças de prata e os atirei no templo do Senhor para o oleiro. Olha que coisa incrível. 30 moedas de prata era o valor de um escravo ferido por um boi. Ou seja, metade do valor normal, básico de um escravo. Ou seja, um escravo com meia capacidade recebia 30 moedas de prata. E esse foi o preço que avaliaram o profeta. Avaliaram o profeta como valendo metade de um escravo ferido. E ele pega, de forma irônica, e fala assim: lance ao oleiro esse ótimo preço pelo qual me avaliaram. Era irônico, foi um preço baixo.
E ele atira, né, as 30 moedas de prata no templo e fala para o oleiro. Ele não entende, ele provavelmente não entendeu o que estava acontecendo aqui. Porque, na verdade, não sei se você lembrou, como eu lembrei ao ler o texto, de alguém que foi avaliado por 30 moedas de prata. O nosso Senhor Jesus foi avaliado por 30 moedas de prata. E quando Judas se arrepende, volta lá, se arrepende de ter vendido, né? E ele volta lá e tenta, joga de volta os 30 moedas de prata aos pés dos sacerdotes, querendo devolver, dizendo que ele tinha tentado contra o inocente. Eles não aceitam, falam, não aceitam isso, eles acabam falando para Judas que isso não era um problema mais dele. Judas se enforca e eles não podem mais colocar aqueles 30 moedas de prata de volta nos tesouros do templo, porque aquilo eles dizem que era dinheiro de sangue, porque tinha sido o preço pelo sangue de Jesus. Então eles compram o campo do oleiro para servir de sepultura para os estrangeiros. Então, olha que detalhe riquíssimo profetizando e apontando para o que aconteceria com Jesus. E Zacarias está no meio aqui de uma parábola do que iria acontecer, sem imaginar que aquilo não era só o preço pelo qual aqueles estavam avaliando o profeta, mas eles também tinham avaliado Jesus, e eles iriam avaliar Jesus da mesma maneira que avaliaram o profeta. Verso 14 vai dizer: depois disso quebrei a minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então aqui a relação entre esses dois povos, que já tinha sido quebrada lá atrás, é quebrada definitivamente. E aí o Senhor disse que levantaria um pastor que não ia se preocupar com as ovelhas, mas esse pastor também seria julgado. Aqui nós terminamos a exposição dos 4 capítulos de hoje e nós terminamos com a maravilhosa mensagem de que o nosso Senhor Jesus foi tratado como escravo, ele foi morto. Existe uma canção antiga, né, que nós cantamos, ela dizia assim: ele morreu para que nós pudéssemos viver, ele foi preso para que nós fôssemos livres, ele foi réu para que nós fôssemos absolvidos, e aqui nós poderíamos incluir que ele foi escravo para que nós pudéssemos ser avaliados como ricos. Queridos, nós não tínhamos valor algum, nós não valeríamos nem 30 moedas de prata, porque os nossos pecados eram tantos que os nossos atos de justiça eram considerados como trapo da imundícia. Mas Deus pagou por nós um preço altíssimo, o preço do seu Filho, o seu único Filho, para nos ter. Que o seu coração se encha de alegria, que toda a culpa, toda a condenação, toda a tristeza, todo o peso que foi colocado em você por uma explicação errada do Evangelho de Jesus caia por terra nessa manhã, e que você possa se levantar dizendo: o Senhor me ama. Eu não valia nada, mas Ele decidiu atribuir um alto preço por mim. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me justificou para andar com Ele, para me atrair de volta a Ele e para ter comigo uma relação preciosa entre pai e filho. Que nessa manhã você possa abraçar o teu pai e saber que você é muito amado por Ele e que você foi escolhido para andar com Ele, chamado de volta ao relacionamento. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.